Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu estou relendo Harry Potter. Se você caiu aqui de paraquedas, eu aviso que esse é o vlog da releitura do 6º livro, que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E eu cheguei no capítulo 9 hoje, então eu li até o 8. Eu comecei há uns 2 dias, mas eu tô tentando ser um pouco menos prolixa nesses vlogs e quero tentar falar um pouco menos, então tô dando um maior distanciamento de capítulos antes de conversar com vocês. E achei que essa era uma boa hora de abrir o vlog, porque é no 8º capítulo que o Harry chega a Hogwarts, então a partir de então a gente já começa, né, uma outra fase do livro. Resolvi vir comentar sobre esses capítulos iniciais com vocês. Bom, pra quem não sabe também, eu tô fazendo essa releitura em conjunto com 2 amigas, a Ju e a Paloma, e muito do que a gente conversa sobre essa releitura acaba vindo parar aqui também. Eu queria começar falando que a gente tem conversado muito enfim, a gente tem conversado muito sobre como esse livro o 5º foi um grande ponto de virada, porque o Harry passou pela puberdade, ele tava 200% doido, extremamente reativo e querendo brigar com tudo, e a gente entende o porquê. E no 6º livro, ele está muito mais maduro, então é como se ele vivesse a puberdade, acalmasse um pouco e agora fosse outra pessoa. É claro que a vida nunca foi fácil pra ele, mas nos últimos 2 anos as coisas foram mais difíceis. Ele presenciou no 4º ano a morte de um colega e no 5º ano a morte de seu padrinho. A dor pela perda dos Sirius é muito latente no final do 5º livro. E assim, isso persiste no início do 6º, então o Harry sente muito essa dor e ele se torna uma pessoa um pouco mais fechada. Ele quer falar sobre Sirius, mas ao mesmo tempo ele não quer. Ele sente em alguns momentos que a morte dele foi sua culpa, em alguns momentos ele consegue se aliviar um pouco, mas esse sentimento tá dominando os seus pensamentos e a sua vida nesse momento. E a gente entende essa melancolia, a gente entende essa dor. Tendo perdido os pais tão cedo e sendo criado por parentes que o detestavam, o Sirius foi a primeira coisa que ele chegou perto de reconhecer como família. Ele perdeu muito rápido. Então, a morte do Sirius é uma das minhas maiores dores de todos os livros, bem como pro Harry, né? E bem, o que acontece, né, no início desse livro? Os 2 primeiros capítulos são bem diferentes do convencional. O Harry não é nem citado. O primeiro capítulo se chama O Outro Ministro e é, na verdade, uma conversa entre o ministro da magia deposto, o Cornélio Fudge, o novo ministro, o Rufus Scrimgeour, e o primeiro-ministro da Inglaterra, no caso, no momento. Então, a gente tá lá, a gente abre o livro e nem parece Harry Potter. A gente tem um ministro, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, extremamente fragilizado e politicamente atacado, porque coisas bizarras estão acontecendo no país, e é claro que estão colocando a culpa num desgoverno. Então uma ponte cai, um furacão inesperado ataca, pessoas estão morrendo, mas a gente sabe o que é isso. São Voldemort e os Comensais da Morte atacando. E o ministro tá lá na sala dele até que ele recebe a visita do Cornélio Fudge tentando explicar tudo o que tá acontecendo. Ele tá esbaforido e ele fala que depois de tudo isso é óbvio que ele foi deposto e que na verdade ele veio ali pra apresentar o novo ministro. E o primeiro-ministro fica atordoado com aquele monte de informação, aquele monte de doideira, né? Como assim um grande bruxo das trevas voltou? Enfim, é muito engraçado esse capítulo, porque o ministro tá muito perdido e o Fudge fala sem parar. E a gente conhece, então, o novo ministro da magia. O 2º capítulo tampouco vai trazer a gente pra muito mais perto do Harry, porque a gente tem um encontro muito esquisito entre a Bellatrix, a Narcisa, sua irmã e mãe do Draco Malfoy, e o Snape. Então a gente acompanha as irmãs indo até a casa do Snape, porque a Narcisa quer pedir ajuda pro Snape para que ele proteja o Draco em relação a uma tarefa que o Voldemort pediu para que o menino realizasse. Ele não conta qual é a tarefa, quem já leu Harry Potter sabe qual é, mas é bem enigmático esse capítulo. Ela só vai pedir ajuda pro Snape e a Bellatrix é o tempo todo contra. Ela fala que ela não confia nem um pouco no Snape, que ela acha que ele tá do lado de Dumbledore, mas a Narcisa insiste, o Snape dá vários argumentos de por que ele tá do lado de Voldemort, e a gente sabe que ele não tá. Só que eu fico tentando lembrar como foi ler isso pela primeira vez, assim. Eu não me lembro se eu acreditava no Snape em qual dos lados, porque fica dúbio pra gente também na leitura, né? E vai ficar ainda mais ao longo de todo esse livro. Afinal de contas, a gente sabe como que ele acaba. Mas enfim, só no 3º capítulo é que a gente vai encontrar o Harry, que tá na casa dos Dursley, dormindo em frente à janela, esperando uma visita meio inusitada. Ele tinha recebido uma carta de Dumbledore dizendo que ia buscá-lo nessa noite pra levá-lo pra terminar suas férias na Toca com os Weasley.
e que antes eles tinham uma tarefinha pra realizar. E ele tá ali meio duvidando de que o Dumbledore vem mesmo, mas pontualmente o bruxo chega na casa deles, e é muito engraçado porque tem um longo capítulo de conversa entre o Dumbledore, o Harry e os Dursley sempre atarantados e muito putos com qualquer coisa que tenha a ver com magia. O Dumbledore também não facilita, fica dando umas indiretas pra ele, conjurando copos de uísque pela casa. Então é um capítulo descontraído, mas ao mesmo tempo interessante. E logo depois, Dumbledore e Harry partem, inicialmente para cumprir essa tarefa que Dumbledore não explica para Harry, mas que é convencer o professor Slughorn a voltar a dar aula em Hogwarts. Então ele vai com Harry para casa do professor, porque ele conhece o Slughorn e ele sabe que ele tem essa mania de dar aula para alunos célebres. E ele leva o Harry lá para servir de isca. Apesar do Slughorn demorar um pouquinho, ele cai feito um pato e ele decide voltar então para Hogwarts. Só que até então o Harry não sabe que ele vai dar aula de poções. Ele entende, óbvio, que ele vai dar aula de defesa contra as artes das trevas, do dito cargo amaldiçoado que ninguém passa mais de um ano. Então ele não chega a refletir sobre isso, ele tem certeza que o novo professor é de defesa contra as artes das trevas. Passando esse capítulo, Dumbledore leva Harry pra toca, e aí a gente tem aquele capítulo gostosinho dos Weasley lá todos juntos, do Harry junto com eles, Hermione também, porque Hermione, assim, ela não tem mais família, né? Coitados dos pais dela, ela passa o Natal com os Weasley, ela passa férias com os Weasley. Eu tenho muita pena desses pais, a filha descobriu que era bruxa, eles perderam a filha. Mas, enfim, eles passam lá esse restinho do verão, vão ao Beco Diagonal comprar seus materiais. Aí eles conhecem a loja do Fred e do Jorge, que tá bombando, eles estão ficando ricos. A Paloma falou que eles parecem dois jovens startupeiros e eu ri muito, mas é muito interessante, eu adoro esse arco deles, porque eles conseguiram o que eles sempre sonharam. E quando eles estão ali no Beco Diagonal, é claro que Voldemort e os comensais estão à solta, então tudo tá sendo feito com muito mais segurança e proteção. O grupo dos Weasley e do Harry tem aurores com eles pra proteger a saída ao Beco Diagonal, e muito também por conta do Harry, que é o eleito, né, ou perseguido também. E quando eles chegam é uma visão muito triste, porque o Beco Diagonal tá bem destruído, bem vazio, até a própria loja do Ollivanders não tá lá mais, ela tá fechada. E não se sabe pra onde ele foi, não se sabe se ele foi sequestrado, não se sabe se ele se entregou voluntariamente pro outro lado. Mas é muito triste pensar no Beco Diagonal dessa forma, né? Todo estrupiado, porque é um dos lugares mágicos mais mágicos da série. E, enfim, essa ida ao Beco Diagonal ainda conta com um mistério envolvendo Malfoy, porque os meninos encontram com ele na loja de trajes, e o Harry fica muito desconfiado com o papo do Malfoy, com o fato de que ele não deixou que a costureira se aproximasse do seu braço esquerdo, direito, agora esqueci em qual, que eles têm a marca negra. A gente não vê se ele tem ou não, mas o fato é que quando ela vai levantar a sua manga, ele não deixa. E o Harry cisma que ele tem a marca negra e que ele é comensal da morte. E a Hermione e o Ron são contra essa ideia, porque eles acham que Voldemort jamais ia dar essa moral para um menino de 16 anos, mas o Harry continua acreditando piamente que sim, e eles seguem o Malfoy depois na capa da invisibilidade e vem ele trocando mais uma conversa muito esquisita com o dono de uma loja de magia negra na Travessa do Tranco, e o Harry fica ainda mais encafifado com isso. Ele tem certeza que o Malfoy tem um plano, o Ron e a Hermione acham que não, mas a gente sabe que sim, apesar da gente ainda não saber qual é o plano, porque a gente teve aquele segundo capítulo, né, das irmãs, sua mãe e sua tia, enquanto a mãe pede pro Snape protegê-lo e ajudá-lo na sua missão. Harry fica muito incomodado com isso, ele não consegue se desligar disso, apesar dos amigos não darem moral pra ele, e no próximo capítulo, no capítulo da ida a Hogwarts, ele, em determinado momento, bota a capa da invisibilidade e entra no vagão em que Malfoy tá com seus amigos pra tentar escutar alguma coisa. E ele escuta, sim, algumas coisas que depois os amigos dele vão achar que era só o Malfoy querendo se achar pros colegas, mas ele escuta mais coisas que dão indícios de que sim, ele tem um plano, ele tá agindo a mando de Voldemort. Enfim, ele acaba preso ali nesse bagageiro escutando a conversa, não consegue sair. No final ele acaba levando uma empurrada com o malão do Crabbe ou do Goyle, e o Malfoy percebe ele ali, petrifica ele embaixo da capa da invisibilidade, dá um chute na cara dele, fecha as cortinas do vagão e sai dali falando que ele vai voltar pra Londres dentro do trem, que ninguém vai saber o que aconteceu com ele. E é uma situação desesperadora, porque você tá invisível, petrificado, só que é claro que a gente tem sempre um Deus Ex Machina pra ajudar, e a Tonks estava ali vigiando a chegada do trem. Ela era uma dos aurores
que ficavam responsáveis por isso, e ela achou muito esquisito justamente o fato de um vagão estar com as cortinas todas fechadas. Foi lá, acabou encontrando o Harry e acompanhando ele de volta até a escola. Quando ele chega, quem recebe é o Snape, que fala logo que ele sempre tem que fazer uma firula, tem que chegar atrasado pra se aparecer, e leva ele pro... já tira 70 pontos da Grifinória e leva ele pro salão principal. E é ali que depois que eles terminam de comer, o Dumbledore vai fazer um discurso e apresenta o Slughorn como novo professor de poções, e todo mundo leva um susto. E ele apresenta então em seguida Snape como professor de defesa contra as artes das trevas. Esse capítulo se chama O Triunfo de Snape e foi o último que eu li, e a partir do capítulo 9, que é o que eu vou ler agora, que se chama O Príncipe Mestiço, a gente vai começar com as aulas. Então chegamos em Hogwarts e a trama vai se desenvolver a partir de agora, por isso eu achei que era um bom ponto pra atualizar vocês da minha leitura. Uma coisa que eu não comentei é que já foram mencionadas algumas vezes o fato da mão do Dumbledore, a mão que segura a varinha, está como que queimada, preta, sem vida, e todo mundo fica sempre muito encafifado com isso. O Harry tentou perguntar sobre, mas não obteve resposta. Ele só fala que ele vai ficar bem, que tá tudo certo, e ele tem, né, além da mão estar esquisita, ele tem um anel muito grande, pesado e diferentão na sua mão, que, enfim, acho que a gente ainda vai demorar um pouco pra saber o que é, apesar de já sabermos. É muito louco reler e ficar pegando esses detalhes logo de início, mas então é isso, gente, eu vou continuar a minha leitura e encontro vocês daqui a alguns capítulos. Oi, gente! Como vocês viram, eu acabei de terminar o capítulo 20 e hoje é dia 2 de junho, já tá bem de noite, são mais de 10 horas da noite. E a última vez que eu falei com vocês eu tinha terminado o capítulo 9, né? Eu tô com muita vontade de ler e acabo enrolando pra gravar os vlogs, então foram aí 11 capítulos. E vamos comentar então rapidamente sobre o que aconteceu neles, né? Quando eu falei com vocês a última vez, o Harry tinha acabado de chegar em Hogwarts e muita coisa aconteceu desde então. Antes dele chegar em Hogwarts, quando ele teve um encontro com o Dumbledore, que já foi citado no vlog, o Dumbledore falou pra ele que ele teria aulas particulares com ele esse ano. E não comentou mais nada a respeito. E quando comentou com o Ron e com a Hermione, o Harry e eles supuseram que seriam aulas de defesa contra as artes das trevas, pelo fato dele ser o eleito e tudo mais. Mas não, essas aulas são muito mais interessantes que isso. E eu adoro saber, eu adoro quando tem flashbacks em livros pra gente saber um pouco mais sobre as histórias de antes, né? E eu adoro, por exemplo, a Câmara Secreta porque fala um pouco mais sobre a fundação de Hogwarts e tudo. E nesses encontros que o Dumbledore tem com o Harry, na verdade, ele visita memórias dele mesmo e de outras pessoas que revelam um pouco do passado, do histórico do Voldemort. Então a primeira memória que ele apresenta pro Harry, na verdade, ainda é da mãe do Voldemort, ainda jovenzinha, assim. Na verdade, a memória é focada no avô do Voldemort e no tio dele, que é o Morfino. Então eles visitam a casa deles, que era uma casa bem suja, bem quebrada, assim, uma casa esquisita, na região que os Riddle moravam. Os Riddle era uma família trouxa da época, e a gente conhece então a mãe dele ali. Na verdade ela tá de escanteio na cena e a gente percebe que ela é totalmente ignorada, maltratada pela família, pelo pai, por esse irmão maluco. Na verdade, o irmão, ele é desequilibrado, ele ataca trouxas, e essa memória que a gente tem é de uma visita do ministério à casa dele pra meio que convidá-lo pra um julgamento, porque ele atacou um trouxa gratuitamente. E a irmã tá ali meio que no fundo da tela, a pessoa que virasse a mãe de Voldemort, e o Dumbledore usa essa lembrança pra começar a apresentar a história do Voldemort pra ele. Na verdade, a Merope, que é a mãe dele, se apaixonou pelo Tom Riddle, que era o filho da família Riddle, que era uma família importante ali, que morava perto, e que achava que eles eram ralé. Mas quando ela conseguiu sair das garras do pai, ela acabou fazendo uma poção do amor e conseguiu manter o Tom com ela por um tempo, engravidou dele, mas depois boatos, né, dizem, ou que o Dumbledore estuda e imagina, é que ela tenha cansado de manter ele refém de uma poção e tenha parado de usar, acreditando que a gravidez ia manter, e não manteve. Ele foi embora assim que ele se viu livre, e ela
acabou sozinha e grávida. E aí a gente vai evoluindo nos encontros do Harry com o Dumbledore, acompanhando essas lembranças. Então a gente tem a lembrança de quando o Dumbledore visita o Tom no orfanato pela primeira vez, e já é impressionante como ela vai construindo essas coisas, vai mostrando o passado do Voldemort pra gente, e a gente vai entendendo quem ele já era. Então ele era um menino sozinho que costumava maltratar as outras crianças, e ele roubava objetos dele. Ele tinha uma caixa de relíquias no quarto, e a gente sabe que ele vai colecionar algumas relíquias que no final das contas serão Horcrux. Então a gente percebe o Voldemort crescendo dentro desse menino desde sempre. E quando o Dumbledore fala pra ele que ele é bruxo, e ele sabe que a mãe dele morreu e desconhece o pai, ele fala que com certeza essa metade bruxa dele veio do pai, porque se a mãe morreu, ela não pode ser bruxa. Então desde já ele deixa claro que a morte pra ele é uma fraqueza. Então tudo isso já tava no menino, né? E a gente vai conhecendo, então a gente tem um pedaço dele em Hogwarts, um pedaço dele depois que ele saiu de Hogwarts, que ele foi trabalhar, apesar de ser um menino muito talentoso, os professores acharam um desperdício, ele foi trabalhar na Borgin Burkles, que é uma loja de artigos das trevas. E, na verdade, ele, assim que se formou, queria dar aula em Hogwarts. E o diretor disse que não, porque ele era muito jovem. E o Dumbledore meio que ajudou o diretor a tomar essa decisão, porque ele sentia qual era a vibe do Tom, e ele não queria aquele menino lá. E ele tem certeza que ele queria ficar lá pra poder juntar o seu séquito de seguidores. Que é outra coisa que o Dumbledore fala, o Tom nunca teve amigos. Ele tinha pessoas que faziam sentido pra ele, que eventualmente seriam, né, o grupo que ele conseguiria formar de Comensais da Morte. Então esses momentos do Harry com o Dumbledore visitando memórias pra gente construir e entender quem foi o Voldemort são muito, muito interessantes. E, enfim, essa é uma grande parte do que tá acontecendo no livro no momento, porque são encontros recorrentes e entre eles acontecem muitas coisas, é claro. Como eu já comentei, o salto de amadurecimento foi muito grande. Nesse livro eles estão muito envolvidos com sentimentos, então o Ron e a Hermione começam a perceber que gostam um do outro, mas não assumem nem pra eles mesmos, nem um pro outro, e começam a brigar por conta disso. O Ron começa a namorar com a Lavender e fica insuportável, e aí eles brigam, e o Harry fica perdido no meio dos dois. E tem até um trecho muito bonito e triste, assim, solitário, que o Harry conta que ele sempre suspeitou que isso fosse acontecer, que os dois iam acabar se apaixonando e ele ia sobrar, ou pior, que eles iam acabar se apaixonando, namorar, terminar, e aí o trio ia se desfazer. E aí, tipo, ele... sabe, ele é o eleito, ele tem que derrotar Voldemort, e ele tá deitado na cama pensando nisso, e é muito real, é uma dor muito real. Eu gosto muito que ela manteve a humanidade desses personagens, desses jovens em amadurecimento, mesmo no meio de tanta coisa louca. E eu acho que esse filme, apesar de não ser um dos meus filmes favoritos, eu acho que esse filme representa muito bem essas dores triviais, né, da humanidade dos jovens. E o livro também tem isso muito aflorado, eu achei muito interessante. Além disso, né, outra coisa muito importante que acontece aqui, é óbvio, e que vem a ser o nome do livro, né, é o Enigma do Príncipe, né, porque o Harry vai começar a fazer aula de poções, só que ele não tem os livros, e ele pede um livro emprestado, e o Slughorn fala que ele pode pegar no armário, e ele pega um livro todo surrado que tem lá, e ele descobre que tem muitas anotações em cada página de preparo de poções. E ele descobre que essas anotações fazem muito sentido. E ele acaba virando um talento nas poções, porque ele ignora as instruções do livro e segue as do príncipe. O livro, né, tem escrito, pertenceu ao príncipe mestiço. E a Hermione fica louca, porque ela fala que ele não tem o menor juízo de ficar seguindo instruções que ele não sabe que é. E... é claro que eles nunca ligam pro que a Hermione acha, mas o fato é que ela também tá puta porque ele tá se destacando nas poções por um trabalho que teoricamente não é nem o dele, né? Mas enfim, ele começa a usar super esse livro. Quando o livro dele chega, ele compra na Flores e Borrões, não sei em que campo, ele compra por carta provavelmente, mas o livro chega, ele troca as capas, então bota a capa nova no livro velho e fica com o velho, devolve o novo, porque ele não vai devolver aquilo, né? E assim como poções, ele descobre que tem tentativas de feitiços anotados ali, que muito provavelmente o próprio príncipe desenvolveu. E a gente sabe que ele vai testar um feitiço no Malfoy mais tarde, um feitiço bem poderoso, que ele não faz ideia do quão poderoso é, mas ele treina um outro, que é o Levicorpus, no dormitório. E ele treina, na verdade, só mentalmente, e de repente o Ron fica levanta e fica pendurado pelo tornozelo no teto. Então, é claro que, né, essa história que dá título ao livro não seria menos importante. E eu não me lembro por que, no fim das contas,
o Snape era o príncipe mestiço, porque ele se auto-intitula príncipe. Tem algum motivo pra isso? Não sei. Estou muito curiosa pra saber, mas sabemos que esse livro era do Snape, né? Além disso, o que eu já falei? Já falei das histórias do Voldemort, já falei do livro, já falei que eles estão amadurecendo. Ah, sim, né? Falei do romancinho, falei das confusões entre Ron e Hermione, mas o Harry também começou a sentir coisas pela Ginny que ele não quer assumir nem pra ele mesmo. E o Ron sempre implica com os namorados da Ginny, então ele tem certeza que se um dia ele assumir, ele vai perder o amigo, então ele só fica guardando isso pra ele e sentindo raiva quando a Ginny tá com algum namorado e sentindo borboletas no estômago quando ele encontra com ela. E assim as coisas vão evoluindo. Outra coisa muito engraçada relacionada a namoro é que o Ron come bombons com poção do amor que eram destinados ao Harry. E aí é muito engraçado, é um capítulo que eu gargalhei alto porque ele fica apaixonado por uma menina que ele mal conhece, a Romilda Vane. E aí é muito engraçado porque ele acorda e ele fica, eu sou apaixonado por ela. E o Harry, claro que você é, você vive aos beijos com ela. Aí ele, não, ela não sabe que eu existo. Aí ele, como não? Vocês ficam se atracando pelos corredores. Aí ele, Romilda Vane, me apresenta a ela. Aí o Harry se toca do que aconteceu, leva ele pra sala do Slughorn pra procurar um antídoto. E depois que tudo é resolvido, o Slughorn resolve brindar, porque é aniversário do Ron nesse dia, inclusive, resolve brindar com eles pelo aniversário e acaba abrindo uma garrafa de hidromel que ele tinha comprado pra dar pro Dumbledore e desistiu. E daí é aquilo, o Ron bebe um copo e cai duro. Enfim, a gente sabe que ele não morre, mas era um veneno muito forte que tinha lá dentro. E mais uma pessoa é atacada por engano, né? O caso do Ron foi o segundo, mas antes disso tivemos uma ida a Hogsmeade, em que a Katie Bell foi enfeitiçada com um colar que supostamente ela recebeu de alguém no banheiro e precisava levar pra dentro de Hogwarts. E ela acaba tocando nesse colar, porque uma amiga dela tenta impedir ela de chegar com ele em Hogwarts, fala que ela não tem juízo e que isso não pode ser uma coisa boa. E ela acaba enfeitiçada e desde então ela tá em St. Mungus. Acho que a magia com ela foi mais pesada que a do Ron, ela ainda não saiu de lá. E... enfim, a Katie foi atacada, o Ron foi atacado e o Hagrid fala que é como se fosse o ano da Câmara Secreta de novo, porque alunos estão sendo atacados. E a Hermione fala, e o pior de tudo é que a gente percebe que a pessoa que está tentando matar quem quer que seja, nem se importa com as pessoas que ela vai afetar pelo caminho, porque ele ainda não acertou e 2 alunos já foram atacados, né? Então, enfim, eu também senti um clima meio Câmara Secreta, com as pessoas sendo atacadas aos poucos. E é isso aí, no meio disso tudo, felizmente a gente tem quadribol e os dramas adolescentes pra gente dar umas risadas. Gente, o Lino Jordan se formou, ele que narrava o quadribol, né? E aí, agora no 6º livro, a gente teve uma narração do Zacharias Smith, mas o Zacharias Smith é um jogador. Então, no jogo seguinte que ele jogou, quem narrou o jogo de quadribol foi a Luna, e foi sensacional, era perfeita. Meu Deus, eu amo muito essa personagem. E então é isso, é um livro super pesado, super sério, muitas histórias estão sendo contadas, as Horcruxes foram citadas, mas o Dumbledore pediu pro Harry conseguir o resto da lembrança com o Slughorn, ele ainda não conseguiu. Então a gente ainda, teoricamente, não sabe o que é, mas, enfim, é um livro muito pesado, muitas coisas estão sendo reveladas, mas também é um livro muito divertido, muito humano e muito engraçado. Eu já ri alto mais de uma vez enquanto eu lia. E é isso, vou voltar a ler, porque estou muito animada e ao mesmo tempo triste, não quero acabar. Oi gente, hoje é dia 5 de junho, sexta-feira, e essa ceninha que vocês acabaram de ver é fake, porque eu terminei de ler o livro no dia 3 à noite, e só agora eu vim aqui gravar o final do vlog. Eu devia ter gravado assim que eu terminei, porque eu tava com os sentimentos à flor da pele, mas já era madrugada e eu tava sem a câmera no quarto, enfim. E aí acabei enrolando ontem o dia inteiro e vim hoje falar. A última vez que eu falei com vocês eu tava no capítulo 22 ou 23 e o Harry tinha acabado de conseguir a lembrança do Slughorn, que então conseguia provar pro Dumbledore o que era que ele estava buscando, o que era que ele estava imaginando que havia acontecido. Ele precisava dessa lembrança para ter certeza, e quando eles assistem a lembrança, o Dumbledore então explica pro Harry toda a história das Horcruxes, todo o grande plano do Voldemort, a história dele, e é um capítulo muito incrível, até sobre a própria história do Voldemort, ele contando sobre esse desejo muito expresso nele desde sempre de vencer a morte, e como essa magia é muito das trevas, como você topa levar uma existência
etérea e amaldiçoada quando você divide a sua alma. Ele foi capaz de dividir em 7 partes, e aí nessa conversa também o Dumbledore fala que 2 delas já foram destruídas. Uma delas era o diário, e desde que aconteceu a questão do diário, o Dumbledore sentiu que aquilo não podia ser uma simples lembrança, que aquilo era alguma coisa mais pesada, e ele fala que ele teve certeza de que se existia uma, existiam mais, porque o Riddle queria que aquele diário voltasse para a escola para ficar nas mãos de um aluno que completasse a sua obra. Então ele teria outros pedaços de alma por aí, porque ele não ia confiar um único que ele tivesse a correr esse risco, né? E daí o Dumbledore fala de todas as suspeitas dele, e aí ele conta do anel, que era da família Servolo e que ele já conseguiu destruir, que era por isso que ele tava com a mão queimada desde o início, porque a magia tem um preço, e era uma magia das trevas, óbvio, e ele demorou a conseguir destruir. Enquanto isso ele teve essas sequelas, e que eles precisam caçar as outras, que o Dumbledore imagina que sejam o medalhão de Slytherin, a taça da Helga Hufflepuff, alguma coisa que tenha sido do Godric Gryffindor ou da Rowena Ravenclaw, e a cobra, né? Ele fala da cobra. E eu sei que ele suspeita já nessa época que o Harry acabou sendo uma. Só que a gente só vai saber isso mais pro final do 7º através de uma lembrança do Snape, né? Então ele coloca essas outras Horcruxes no radar do Harry, e o Harry pergunta pra ele se um dia ele achar uma Horcrux ele pode ir junto pra destruir. Porque o Dumbledore fala que tava na pista de uma, e o Dumbledore fala que sim. E enquanto isso eles continuam vivendo e jogando quadribol e todas essas coisas. E inclusive tem um momento em que o Harry é expulso, ele é proibido de jogar a sua última partida de quadribol, porque ele acaba infernizando o Snape dá uma detenção pra ele, e o Harry acaba então sem poder jogar a última partida de quadribol do ano, mas eles ganham. E quando ele volta pra sala comunal, tá tendo uma grande comemoração, e é o momento em que ele beija a Ginny, finalmente. É muito melhor do que o primeiro beijo deles no filme, não sei por que mudaram isso, mas enfim, é um clima muito mais legal. E ao contrário do que ele imaginava, o Ron não fica tão pistola assim. Ele fala que, bom, tem que ser com alguém, melhor que seja com o melhor amigo dele. Só pede que eles não fiquem de agarramento na frente dele, nem pela escola. Então a gente tem, né, essa evolução do romancinho aí também. Mas logo o pau começa a quebrar de novo, porque o Dumbledore chama o Harry e diz que ele acha que achou mais uma Horcrux, e que ele tinha prometido pro Harry que ia levar ele junto. E aí ele tem uma conversa com o Harry sobre o Harry ter que seguir qualquer ordem que ele dê, e eles resolvem ir então. Só que o Harry também estava na cola do Malfoy por causa da suspeita de que o Malfoy estava fazendo alguma coisa na escola. Então ele dá Félix Felicis pro Ron e pra Hermione, fala que é pra eles darem pra Ginny e pro Neville também, e que é pra eles tentarem vigiar o Malfoy enquanto ele vai estar fora. E aí de fato ele sai, e a gente tem aqui um longo capítulo, né, do Harry com o Dumbledore na caverna, lutando com o infeliz e com o barquinho, e o Dumbledore tendo que beber aquele líquido pra limpar toda uma bacia que existe, em que o medalhão se encontra embaixo de todo esse líquido. E são momentos fortes, né, porque o Dumbledore tá sofrendo com aquele líquido, o Harry precisa continuar dando, e o Harry acha isso muito difícil, mas os dois ficam muito próximos e muito unidos nisso tudo. E o final desse capítulo é lindo, porque eles estão cambaleando pra sair ali da caverna já com o medalhão, e o Harry fala: não se preocupe, professor, eu tô aqui. E daí ele fala: eu não tô preocupado, eu tô com você. E é muito bonito, porque eles criam uma relação muito forte, um confia bastante no outro, né? E enfim, no capítulo seguinte eles estão voltando pra escola, quando eles veem a marca negra pairando sobre a escola. E isso dá um ímpeto no Dumbledore, ele até melhora rápido, porque eles têm que voltar logo, porque a marca negra é conjurada quando alguém morre no local. E eles vão correndo, e na verdade a marca negra era justamente para conseguir atrair o Dumbledore até lá. Quando eles chegam, o Malfoy tá esperando na torre de astronomia para matá-lo, e eles têm um longo diálogo, porque o Dumbledore chega desarmado, e o Malfoy não mata, ele fica só ameaçando e tremendo e ameaçando, e o Dumbledore falando que ele tem tempo de vir pro lado deles, que ele vai dar toda a proteção que ele e a família precisarem, mas o Malfoy não abaixa o tom, só que ao mesmo tempo ele não tem coragem, e daí chegam outros comensais da morte, chega o Snape e completa o serviço, e é muito, muito triste. O Harry assiste a tudo isso por debaixo da capa da invisibilidade, petrificado,
porque o Dumbledore não queria que ele se metesse, então eles chegaram e o Harry tava na capa, e assim que ele viu a movimentação, ele petrificou o Harry ali embaixo, então o Harry não conseguia se mexer e ninguém sabia que ele tava ali, e é muito triste. O Dumbledore morre, o Snape e o Malfoy fogem, os comensais saem correndo, e quando o Harry consegue sair correndo dali também, ele tem que encontrar as pessoas e explicar. E são momentos muito pesados, assim, os diretores das casas e o Hagrid se reúnem pra tentar decidir qual vai ser o futuro de Hogwarts. E nisso a gente sabe que a gente perdeu uma das grandes pessoas nessa luta, e o próprio Harry também. Ele fica pensando sobre todos os adultos que estavam ali pra protegê-lo e que ele perdeu. Então ele perdeu os pais, ele perdeu os Sirius, e agora ele perdeu o Dumbledore, a quem ele diz que era o seu maior protetor, e ele entende que essa jornada é dele. E aí ele avisa pro Ron, pra Hermione, pra Ginny que ele não volta no ano seguinte, porque ele tem que caçar essas Horcruxes, esse trabalho é dele. E o Ron e a Hermione falam que vão juntos, é claro, e essa cena é pouco depois do funeral do Dumbledore, e aí a gente sabe, né, eles combinam que eles vão se encontrar pra ter um último momento de respiro no casamento do Gui e da Fleur, que tá próximo, e que depois a vida deles vai seguir um outro rumo, né, e aí a gente sabe como vai ser o 7º livro. E já que eu falei no casamento do Gui e da Fleur, eu queria falar do momento em que eu chorei nesse livro, que foi curioso. Eu não chorei na morte do Dumbledore, eu chorei nesse momento em que a gente tem o Gui internado, né, na enfermaria, porque ele foi atacado pelo Greyback. Só que o Greyback, ele não tava em sua forma de lobisomem, ele já é tão violento e tão acostumado com a vida dele que ele ataca mesmo quando ele tá fora da sua forma, ele ataca de maldade, ele ataca de sede, de sangue humano mesmo. Então ninguém sabe direito o que vai acontecer, acham que ele não vai virar um lobisomem, mas ele vai ficar com alguma sequela, e ele tá, enfim, muito machucado, as feridas do lobisomem são muito potentes, então ele tá desconfigurado ali no hospital, e todos os Weasley estão em volta, e a Fleur chega, né, e a senhora Weasley fala, ele era um moço tão novo, ele ia casar, e a Fleur fica muito puta, e ela fala, por quê? Vocês acham que ele não vai mais querer casar comigo agora que ele foi atacado? Ou vocês acham que eu não vou querer casar com ele? E ela se declara pra ele, e a senhora Weasley finalmente, tipo, entende que ela é uma pessoa legal. E eu chorei nessa parte porque eu achei muito bonito, muito intenso, assim. Enfim, queria comentar porque foi um momento em que eu chorei, assim, fui pega desprevenida e chorei nessa parte. Mas é isso, gente, é mais um livro cheio de emoções, termina muito triste, muito melancólico, e com essa certeza do Harry de que essa luta é dele, de que ele perdeu os adultos que o protegem, e que ele precisa lutar isso, essa jornada, ele precisa encarar e mais ninguém. Tem a profecia, que ele sabe que se alguém derrotar o Voldemort vai ter que ser ele, ou ele vai ser derrotado. E, enfim, o livro termina bem assim, com ele entendendo que ele vai ter que cumprir essa jornada, e o Ron e Hermione falando que vão juntos, porque eles começaram juntos e vão seguir juntos. E é isso, tô muito emocionada, cheguei no final, e tô ansiosa e ao mesmo tempo triste de ler o último, porque eu tenho certeza que eu vou ficar muito mexida quando acabar, e é sempre assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam gostando desse vlog, e a gente se encontra de novo pra falar de Harry Potter no vlog de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!